Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Carla. Foi a primeira a entrar. Oi, Jô. Joline entrando aí já. Vou esperar o Instagram aí notificando o pessoal. Sejam bem-vindos, gente. Boa noite. Botando aqui o título para fixar aqui. Prontinho. Chamar a Joline para entrar com a gente. Você pode aceitar aqui, amiga. Boa noite, gente. Vocês estão me escutando? Estão me vendo bem? Vão me falando aí, por favor. Boa noite! Oi, amiga. Boa noite. Tudo bem? Deu certo. Deixa eu escolher um filtro aqui para dar uma ajudada. Pronto. Né? A gente até se maquia assim, né? Maquiei, mas aí chega aqui, essas luzes não rola. Sim, finalmente saiu a nossa live, graças a Deus. Finalmente. Não somos brasileiras. Seja Sim, muito bom bem-vinda, estar aqui. amiga. Sejam bem-vindos todos que estão entrando aí com a gente para conversar um pouquinho sobre carreira, transição de carreira, né? Todas essas questões de mudança aí. Então, para quem não me conhece, eu sou a Larissa, eu sou psicóloga, sou casada, tenho 2 filhos, uma menininha de 4 anos, a Catarina, e o Francisco de 7 meses. Super lindos. Super fofinhos. Francisco tá ali agora chorando, acordou agora, meu marido tá lá acudindo. Vamos ver se vai ter que vir aqui mamar no meio da live. Ai, meu... E como eu falei já ali nos stories, né? Não sei se vocês viram, mas passei aí por uma transição de carreira agora também. Acabei de pedir exoneração do meu cargo público e atualmente estou clinicando e aqui nas redes sociais, né? Vendendo. E é isso. E tu, Joline? Conta aí pra gente quem é você. Eu sou a Joline, eu trabalho com o Ítalo Marcilli, né? Para quem não me conhece. Conheci a Larissa num curso presencial dele. Foi muito Fevereiro, né? legal. Início do ano. Oi, sim, foi a segunda turma, a Larissa de Uhum. Floripa, a gente se conheceu lá. E desde então, a Larissa vem fazendo um trabalho muito legal no Instagram. Você sabe, né, Larissa? Eu te mandei direct várias vezes elogiando, que eu achei Fofa, muito ajuda legal. muito. E a gente começou a trocar ideia e desde então a gente até pensou em fazer a live. A gente acabou conversando bastante aí desde essa turma, né, Larissa, desde o curso. Eu admirei muito essa trajetória que você fez, Larissa, né? De você botar a tua cara no Instagram, botar a tua cara nas redes sociais. Lógico que você já tinha um perfil, né? Mas você profissionalizou isso de uma forma louvável, né? Conseguiu fazer live com várias pessoas legais, trouxe vários conteúdos Isso é verdade. bacanas, né? Nossa, foi muito top. E eu admiro muito o que você vem fazendo, né? E, Obrigada. e tem tudo a ver com esse assunto que a gente vinha conversando, né? De fazer a É transição de mesmo. carreira, que é uma coisa que as pessoas pedem. Tanto para mim, acredito que agora para você também, né? Muito, muito. É verdade. E assim, né? Quando a gente pensou nesse tema, muito pensando nas nossas histórias, a Juliana já fez algumas lives sobre transição de carreira também. E é um assunto que vocês me pedem direto aqui também, né? Trazendo as suas dúvidas com relação às mudanças de carreira. E a gente viveu muito tudo isso, né? Eu vi um Sim. dia uma live tua, agora eu não me lembro com quem que foi. Talvez pode ter sido Esqueci. com a Renata Pires, que ela Acho também que é foi aluna com do a curso do Renata. Foi com a Ítalo Renata, sim. e Com ela a é Renata. E consultora de vocês contaram a imagem. história de vocês. Eu lembro que eu super me identifiquei, assim. Eu falei, nossa, muito, muito parecido, né? Uhum. E eu acho que é isso que muitas vezes as pessoas estão passando também. No primeiro momento, primeiro que a gente tem muito, Jô, essa coisa assim a gente precisa encontrar o trabalho, né? O trabalho que eu amo, que eu me identifico, que eu nasci para fazer isso, aquela coisa da vocação, assim, a gente tem muito isso em mente. Sim. E às vezes é uma busca insaciável, porque a Uhum. gente nunca vai só amar um trabalho, né? O que a Uhum. gente Claro. ama, assim, muitas coisas a gente ama ali é um hobby, mas a partir do momento que se transforma em trabalho, a gente começa a Uhum. enfrentar as dificuldades daquilo também. Sim. E a gente passa a encontrar, né, os esforços, os sacrifícios, as renúncias que fazem parte de qualquer trabalho e que torna um pouco mais difícil. Uhum.
Então, essa busca é insaciável, assim, e essa mentalidade, né? Eu falo essa frase que tá na moda cada vez mais, né? Ache um trabalho que você ama e você não precisará trabalhar um só dia da sua vida. É. Não é verdade isso, né? Não é verdade, porque assim, não, a gente vai trabalhar e vão ter sim os dias que a gente não vai estar amando tanto esse trabalho. Uhum. E eu tô falando isso por quê? Porque eu passei por isso no meu carro, acredito que tu também, quero que tu fale disso também um pouco. Uhum. E daí, como que a gente faz para discernir, então, né? É Hã? só um momento em que eu não tô gostando e que vai passar, e que eu preciso passar por isso, ou não, Uhum. né? Ou eu preciso ir adiante. E eu comecei, então, a ter esse sentimento no meu trabalho, assim, não, isso aqui não é para mim, não, eu não tô gostando desse trabalho, mas, ao mesmo tempo, lá estavam passando por vários problemas, né? Várias Uhum. questões no local mesmo, daí questões políticas, que daí a prefeitura, daí gente, um monte de coisa assim, Sim, chatíssimas, né? Que não tinham é nada a bem ver comigo, complicado. bem complicado. E daí tu começa a ficar assim, e aí? Daí era o questionamento que eu fazia muito, assim, será que eu estou fugindo? Estamos te vendo Uhum. qualidade de ver, sim, tá tranquilo, Jô. Será que eu Sim. estou fugindo desses problemas do meu trabalho? Será que os Uhum. motivos de eu querer sair é porque eu devo sair mesmo? É porque é o melhor para mim? É o melhor que eu posso fazer pelas pessoas? Ou eu estou Uhum. fugindo? E daqui a um ano eu vou estar insatisfeita no meu novo trabalho e assim eu vou ficar num ciclo sem fim, porque tem isso. Tem pessoas que, na verdade, ficam querendo sair, estão fugindo de um monte de problemas e tu vai se deparando com outros problemas no novo trabalho e assim vai indo um ciclo sem fim mesmo, né? E não dura em lugar nenhum. Então, eu fazia muito esse questionamento. Não sei se tu passou por isso também, essa questão aí do amor ao trabalho, esses questionamentos sobre fuga. Como é que foi Uhum. pra ti? Claro, com certeza. O Ítalo fala uma coisa que eu gosto muito. A gente não adianta ficar procurando gozinho no trabalho. Nem sempre você vai ficar encontrando é, é, esse gozo no trabalho. Se regozijar no trabalho, assim, de uma forma como você se regozija com um domingo de lazer, de descanso em família. Sei lá, Uhum. não é a mesma coisa. Não adianta a gente ter essa Com ilusão, assim, certeza. né? Uhum. Então, eu acho que vai muito de uma questão de maturidade, né? De encarar a vida real, né? Com pés no chão, assim. E não comprar todos esses discursos que são bem bonitos, assim, na hora que a gente escuta realmente, né? Seria até bom se fosse assim. É. Então, a gente tem que encarar, assim, ser um pouco mais realista mesmo. Isso que ele falou, eu gostei muito, sabe? Então, não, a gente nem sempre vai encontrar um gozo no trabalho. Não adianta ficar encontrando gozinho no trabalho. O trabalho é trabalho, ele vai vir com um peso também, né? É claro que, igual você estava dizendo, né? Existem momentos que a gente passa por esses questionamentos, né? É claro que existe a aptidão natural, é claro que existe você desenvolver uma técnica, é claro que existe um certo talento, os próprios temperamentos, que é um assunto que o Ítalo Uhum. desbravou aí, que vocês têm continuado, vocês psicólogos, alunos dele, assim como você abordou já esse assunto aqui também, os próprios temperamentos vão te ajudar a encontrar, né, vocações, carreiras, trabalhos que você se dê melhor com aquilo do que com outra atividade, certo? Até você Uhum. perguntando de como foi pra mim, como que eu passei por isso, o meu temperamento tem muito a ver com isso também. Uhum. Que eu ficava mais fechada, né? Eu era funcionária pública, para quem não sabe, a Larissa estava falando aí que fez uma transição de carreira recentemente, que pediu exoneração do cargo público dela e que hoje só atende clínica, né? Tá clinicando. Eu era funcionária pública também, eu sou da área do direito, formada em direito, trabalhava com juiz no gabinete, então eu ficava fechada lá. Várias horas por dia lá no horário que eu fazia, só eu e o computador na minha frente. Então era um serviço muito mais, como é que eu posso dizer, fechado, eu ia falar melancólico, porque tem a ver com temperamento melancólico. Não é que o serviço é melancólico. Muito mais de concentração, muito mais. Que é uma coisa super difícil para o sanguíneo. Você se concentrar longas horas, exaustivas horas, assim, né? Uhum. E eu vinha há um tempo me incomodando também, sentindo que eu não estava mais satisfeita com aquilo, né? Isso. Sempre uma tristeza. A Araceli falando da sala feia. A Araceli foi me levar um vestido lá para me emprestar de casamento. Eu tinha um casamento para ir uma sexta-feira. Ela foi lá levar para mim, me salvar. E aí, depois que ela viu o meu escritório, o meu gabinete, ela falou assim: Meu Deus, Janine, por isso que você tá tão para baixo. Dá para entender, porque é um ambiente triste, sem cor. Assim, muitas vezes a gente enfrenta isso no órgão público, né? Uma estrutura defasada já, uma estrutura Uhum. realmente que te
que te põe pra baixo mesmo, gente. Não tem jeito. Quando você, na tua casa, quando a geladeira tá quebrada, quando o chuveiro não tá funcionando direito, tipo, é um transtorno, não é? Quando você tem um vazamento, uma infiltração do vizinho de cima, é um saco, não é? E muitas vezes no ambiente público, no serviço público, eu falo isso É a porque mesma coisa lá no outro. eu fiquei lá a faculdade toda, eu entrei em 2007 e saí depois de formada em 2012, então foram muitos anos. E eu tinha só amigos de outros órgãos públicos, então a gente conhecia muita gente. Todo lugar era desse jeito, sabe? Tipo, para você consertar a impressora era um mês e você usando a impressora de outro setor, sabe? Então são coisas que vão minando. São coisas pequenas, mas que no dia a dia, né? Tipo, todo dia você tem um problema assim, né? De um computador que não funciona, uma coisa que não presta, a coisa deveria estar ali para aquela função. Mas por conta de uma falta de manutenção, por conta de uma falta de compromisso mesmo, de zelo, né? Seja do poder público, das pessoas que deveriam estar responsáveis por aquilo ali, né? Aquilo vai minando, porque é um conta-gota, assim, vai de pouquinho em pouquinho, né? Um conta-gota, mas aquilo enche. Chega uma hora que extravasa o recipiente, sabe? E você não tem as ferramentas básicas para você trabalhar. E aí isso tudo contribui para uma grande frustração, porque impacta no teu resultado, impacta numa perda de tempo gigante, de você tentar tapar o sol com a peneira, né? Remendar coisas que parece que não tem conserto, né? Então falando aqui de um aspecto físico, de um aspecto externo mesmo, que impacta no trabalho, na tua relação com o teu trabalho, com a tua profissão, com a função que você desempenha. Esse, inclusive, tudo isso que eu descrevi agora foi um dos fatores que me levavam a uma tristeza profunda todos os dias, sabe? Com o que eu fazia, né? E aí, junto com isso, vem também, às vezes, alguns problemas no ambiente de trabalho, porque daí nós estamos falando do externo, né? Da aparência, do ambiente físico. Mas aí tem também as relações de trabalho, né? Ou o trabalho em si, igual eu estava dizendo. O meu trabalho era um trabalho muito só eu e o computador, eu e a tela, né? Então, aí junta a própria atividade em si, que pode, de repente, com muitos anos ali fazendo aquilo, você vê que você já não tá funcionando mais, né? Que já não tá legal. Eu também me questionei muito isso na época, mas depois de um tempo, né? Hoje eu vejo que o meu temperamento realmente não combina muito com aquele tipo de serviço, né? Hoje ali com o Ítalo eu faço muito mais uma espécie de relações públicas com vocês lá no curso, né? Conversando com todos os alunos, organizando as coisas, entrando em contato com todo mundo. Faço tantas coisas diferentes que eu não fico mais assim só numa atividade, num lugar fechado. É muito mais dinâmico o que eu faço hoje, né? Então, isso me ajudou muito, assim. Perfeito. Hoje, tu falou que tu ficou alguns anos no teu emprego público, né? Eu fiquei pouco tempo. Eu fiquei... não chegou a dar 2 anos. E assim, com 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos, eu comecei a ficar com essa vontade muito, muito forte de sair, assim, né? E daí realmente estavam acontecendo os problemas ali, que já estavam me esgotando. E isso que tu falou do perfil é perfeito, porque eu convivia lá com pessoas que já estavam há muitos anos naquele mesmo local, né? Eu entrei, era mais nova ali do local de trabalho. E eu via coisas acontecendo, assim, que eu considerava injustiça, que eu considerava erradas que estavam acontecendo, e eu ficava muito incomodada com aquilo, né? Tipo assim, ninguém tá vendo isso. Sério que vocês não estão incomodados com isso, sabe? E todo mundo que já tava ali anos, a impressão que eu tava é que todo mundo vestia uma armadura, assim. E tipo, não, tá errado, mas é assim, tipo... É isso, a gente tem que aceitar, a gente tem que esperar. Daqui a 4 anos muda o prefeito. E aquilo me deixava... eu ficava inacreditada, assim, sabe? Na capacidade de resiliência até daquelas pessoas, assim, de aceitação daquele local. Então, tem pessoas, tem perfis, tem personalidades que conseguem lidar com aquela situação de uma forma que não causa tanto sofrimento. Para mim era sofrido, para mim chegou num momento que foi um sofrimento, assim, eu tive até que me afastar durante um período do trabalho, porque assim, passou de todos os limites para mim de tolerância mesmo, sabe? Naquele ambiente. E aí, começou então esse pensamento de clínica. E daí vem, né? Poxa, mas será que eu tô fugindo, né? Poxa, mas será que daqui a pouco vai ser...
E será que eu só tô Na minha querendo sair cruz. aqui porque, tipo, deu quase 2 anos, então acabou a novidade. Meio que aprendi o básico que tinha que aprender, né? Então, Uhum, assim, então será que eu só vou querer ficar em todo trabalho enquanto for novidade? Eu ficava com muitos questionamentos uhum, assim. sim. Mas uma coisa que eu decidi e que eu acho que é, assim, primeiro ponto aí para quem tá passando por isso, muito importante, não tomar nenhuma decisão impulsiva. Sim. Com relação ao trabalho, relacionamentos, né? Qualquer coisa, assim, todas essas decisões que são significativas na nossa vida, que vão trazer grandes mudanças, a gente não pode simplesmente pensar, pegar e fazer. A gente Uhum, precisa parar para decidir, a gente precisa de um tempo, né? sim. Então, eu me permiti, sabe? Eu me permiti ter esse tempo de decisão aí. Eu não ia Uhum, tomar nenhuma decisão precipitada, que eu ia ter muita certeza. Então, isso, uhum, eu comecei com isso lá em maio de 2018. Fui pedir exoneração agora em novembro. Então, uhum, foi, né, 1 ano e meio aí, mais ou menos, refletindo até tomar uma decisão. E aí, o uhum, que eu percebi, Jô? Que hoje eu acredito piamente que era o que eu deveria ter feito mesmo, assim, uhum, né? Ir uhum, pro caminho da clínica, sair de lá, não tinha nada a ver sim. comigo. E o que eu percebi? Que com o passar do tempo só ia se confirmando essa decisão. Sim. A minha vontade de ir para a clínica e de sair de lá só ia aumentando. E as Uhum, coisas iam, parece que, confluindo para que isso acontecesse de forma mesmo, sabe? As coisas só iam se confirmando para que acontecesse assim. Eu vejo que isso acontece muito na nossa vida mesmo. Quando a gente vai dando tempo para as coisas, as nossas ideias vão clareando. O que uhum, é só sentimentalismo vai passando, porque se fosse só estresse do trabalho, o afastamento já teria me trazido de volta o desejo de estar lá. Se uhum, fosse só fuga, entende? Se uhum, fossem algumas coisas assim passageiras, esse tempo teria sentado e eu teria conseguido tomar outra decisão. Mas o claro. fato de passar, não, passou o estresse, eu já não estava mais lá, passou não sei o quê, mas eu continuo querendo isso racionalmente, daí eu Uhum. posso então tomar uma decisão baseada em certezas mesmo, em escolhas, e não no sentimento ali a flor da pele, Uhum. né? Ia falar alguma coisa? Não, achei muito legal, porque é muito bom, gente, ter uma psicóloga analisando as coisas. Você falou tudo, o tempo, gente, o tempo ele é a chave, assim, a palavra tempo, o tempo ele é responsável por sedimentar as coisas mesmo. Você falou os sentimentos, eles passam justamente porque eles são muito efêmeros, né? Então, se Isso, aquilo for um fogo de palha, pode ser que o tempo vai te mostrar. isso. E outra coisa que é muito importante, junto com essa coisa de você não tomar decisões impulsivas, né? Ter um tempo para refletir, para pensar se é realmente a decisão certa, tudo isso é importante, mas estar atento aos sinais também, né? Que o tempo vai ajudar a mostrar, claro, né? Mas você está atenta a esses sinais do que está te insatisfazendo, né? E igual você disse, com o tempo aquilo foi se confirmando, aquela vontade da clínica. Então é você tá atento aos sinais, assim, né, que vão se mostrando, né? A gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo, né? Se Uhum, for um desejo verdadeiro, aquilo vai persistir um foguinho na nossa alma, lá no uhum, fundo, assim. É como se fosse uma voz, uma coisa que uhum, ficasse ali o tempo todo, né? Martelando, né? Uma ideia que ela vem e volta. O Ítalo falou isso esses dias, quem está acompanhando ele, seguindo, ele falou que ele não é muito aferrado às ideias dele, né? Ele deixa o pensamento dele ir e voltar, né? A gente tem que ser assim. Mas se é uma coisa que ela vem e volta, né? Por que será que está tão reticente, pode-se dizer? Tão latente, tão retumbante? Né, dentro de você. Então você está atento aos sinais, né? E o uhum. tempo vai mostrar muito isso também. Hoje, e teve uma coisa que me ajudou muito nesse processo também. Tô falando isso agora, me lembrei assim. Até uma live do Ítalo, se eu não me engano, que o título até procurem, tem podcast essa live, porque eu lembro que eu escutei várias vezes nesses meses aí, essa live que me esclareceu muito, assim, que o título é Circunstância Chamada de Talento, alguma coisa assim, não necessariamente nessa ordem. Uhum, Circunstância Chamada de Talento. E ele fala assim, né? Que a gente precisa articular as nossas decisões com base nessas três coisas. Que não é uhum, só circunstância, não é só chamado, não é só talento. Então, por exemplo, eu senti aí essa coisa do chamado. Eu sentia, assim, digamos que aquela coisa do coração bater mais forte, uhum, eu acho que eu tenho que ir por aí. Eu me uhum, sinto chamada para exercer essa atividade, né? Como uhum, uma vocação mesmo. Eu sinto que eu sou chamada a fazer algo assim. E
Me perdi. Estava falando da circunstância. Isso é o chamado. Isso é o Você chamado. sentiu o Isso. chamado. Então, isso é o chamado. Uhum. Não basta eu ter esse chamado e não... Só um pouquinho, o volume que me falta. Tá escutando o eco aqui. E não adianta eu ter o chamado e eu não ter as outras coisas. Então, tipo assim, eu tô sentindo muito forte isso no meu coração, mas e aí, qual a minha circunstância? Então, assim, a minha circunstância me permite eu fazer essa mudança? Não, a minha circunstância hoje eu preciso continuar nesse trabalho. Não dá de eu mudar de trabalho, não dá de eu, né? Não dá de eu... Então, a gente, né, sentava ali, eu e o marido, vamos conversar. Na nossa circunstância, seria isso possível? Né? Que mudanças essa mudança traria para nossa família? São possíveis? Não seriam para o bem, né? Então, óbvio que a mudança tinha prós e contras. Óbvio que tinham coisas que não seriam muito boas, né? Principalmente na transição aí, mas que depois seriam melhores. Então, tudo isso tinha que ser pesado. Mas a circunstância é essencial. Não adianta eu ficar sonhando em ser tal coisa, em ser uma profissão X, Y. Mas a minha realidade é essa. Ele até usa uns exemplos assim, né? Ai, não adianta eu achar que eu nasci para jogar basquete, mas eu sou baixinho. Tipo, a minha circunstância me impede de eu fazer tal atividade. Não adianta eu achar que eu vou ser astronauta, sei lá. Às vezes a gente acha umas coisas assim que não fazem sentido, né? Na nossa realidade. Então, é isso, circunstância. A minha circunstância precisa estar articulada com esse meu chamado para eu poder responder. E o talento. Porque não adianta eu ter uma circunstância propícia, eu sentir esse arder do coração, esse chamado para uma atividade, mas eu não ter essa habilidade, eu não saber fazer. Ok, eu posso desenvolvê-la, né? Sem problemas. Eu posso desenvolver essa habilidade. Eu estou falando de talento no sentido nato, né? Mas existem coisas que não é possível desenvolver, ou assim, primeiro eu preciso desenvolver para depois fazer aquela atividade, né? Então eu preciso ter essas três coisas articuladas: circunstância, chamado e talento. Sério, gravem isso assim na vida, porque isso é para tudo, né? Para todas as decisões que a gente toma na nossa vida, se a gente pensar em articular esses três campos, tudo fica um pouco mais claro. Sim. E aí, eu que pensava muito em ser fuga, né, se era melhor ou não é, quando eu comecei a pensar por esses três aspectos, me esclareceu muito, abriu muito a minha cabeça, sabe? Eu falei assim, poxa, olha só, realmente, para minha circunstância de vida, minha família, vai ser muito boa essa mudança. Eu sinto esse chamado, sim. E eu tenho um talento, sim, para isso, sabe? Na verdade, não tem nada a ver com o trabalho que eu tava. Mas tudo, sabe, só fez eu ter mais convicção nessa mudança. Exato. E, ao mesmo tempo, Jô, vê aí se tu... Acho que talvez não tenhas passado por essa crise, porque o Ítalo veio para ti depois da transição, né? Sim. Mas, enfim, ele estava extremamente presente nesse meu processo, assim, nem tem como não falar dele. Né, qual o Insta do Ítalo? É @ItaloMarcili. Isa, vai lá seguir. A gente já fala achando que todo mundo que tá aqui já conhece. Tá, tem quase 1 milhão de seguidores já. Outra coisa, ele fala o tempo todo, quando as pessoas vêm esse tipo de pergunta para ele, assim, não, se tu tais com uma dúvida, assim, na tua profissão, sei o quê, tem muita chance, 90% dos casos vai ser fuga. Então, desenvolva bem sua habilidade, fique lá durante 5, 10 anos, tu tem que ser o melhor que você pode ser naquela atividade, faz o melhor que tu pode ser. Ele pergunta assim, né? Tu fez tudo que tu podias? Tu foi o melhor que tu podia ser naquele trabalho? Não. Então, tu não gosta porque tu não é bom. Tu não gosta porque tu não tá sendo útil. Então, é óbvio que tu não vai gostar mesmo. Então, vai lá, se desenvolve muito. Se depois de 10 anos tu continuar não querendo, daí sim, daí tu sai. E eu ficava desesperada quando eu ficava aquilo. Assim, eu ficava super mexida. Eu falava assim, eu já fiquei muito puta com 10 anos, nem a pau. Eu ficava apavorada. Depois eu conto o que caiu a fichinha aí de novo. Não sei se é deixar eu falar um pouco aí, senão eu não mas foi mais. ótimo você falar isso, porque eu ia falar realmente da circunstância. O que vai ajudar a gente a matar a charada aí, uma das coisas que vai ajudar a gente a matar a charada, se é uma fuga, se não é olhar para nossa circunstância, né? Isso eu descobri depois de algum tempo com isso agora, né? De alguns anos, depois de anos de ter largado o serviço público, e depois quando eu saí de lá, eu fui trabalhar com outro cara que era do marketing digital, e ele já nem tá mais no mercado hoje, e de lá eu saí, e depois eu comecei a trabalhar com o Arne, que é sócio do Ítalo, e tô aqui até hoje.
eu descobri o seguinte: não existe emprego perfeito, profissão perfeita. Existe o que funciona para você no momento, entendeu? Exatamente. A tua Uhum. circunstância de vida naquele momento. E que, claro, que Exatamente. articula minimamente ali com o teu temperamento, com o teu talento. Então, assim, você vai tentar fazer um arranjo mínimo de todas essas circunstâncias, igual você falou, das três coisas, né? Mas a circunstância pesa muito. Por exemplo, quem me acompanha sabe, né? Igual você que é aluna do curso, que eu viajo muito. O Ítalo dá 2 cursos por mês, né? Tipo, tem mês que eu quase não paro na minha casa. Sabe, hoje Imagina. veio um amigo nosso que ele falou: ah, vocês vivem no mundo e passeiam em casa, né? Vocês moram na estrada e passeiam na própria casa. Então, assim, é óbvio que a partir do momento que eu engravidar, que eu tiver um bebezinho, isso não vai mais funcionar, você entende? E não Uhum. é. Uhum. E isso não seria uma fuga, não seria um capricho, ou. Enfim, simplesmente não vai funcionar. A circunstância vai ser completamente desfavorável para a função, para aquilo que eu estou fazendo agora no momento. Então, eu vou ter que readequar, fazer um trabalho mais interno, mudar de setor dentro da empresa, ou mesmo ficar mais em casa. Enfim, não sei o que vai acontecer. Mas a circunstância vai mostrar muito pra gente, né? Então, isso era uma coisa já até que eu pensava, né? Porque eu trabalhava no setor público, né? Quando eu engravidasse, que eu tivesse filho, como é que seria? Porque ali era muito engessado, né? A questão do horário e tudo mais, né? Não tem uma flexibilidade para você levar filho na escola, buscar, ou que fosse, deixar com alguém, uma babá, E ou por você outro levar. lado, Jô, tinha a segurança e estabilidade da licença maternidade, né? Sim, teria. Então, é aquela coisa dos prós e contras. Eu pensei isso também agora. Poxa, vou estar abrindo mão de algo que eu tenho essa garantia. Mas ao Aham. mesmo tempo eu fiquei pensando assim, caramba, eu vou ficar presa num trabalho que não tem nada a ver. Uhum. Para quando eu estiver grávida, eu ter a licença maternidade, vou ficar É. esperando isso, Uhum. né? Sim, Sendo que vai exatamente. trazer outros benefícios. Então, tudo isso a gente tem que pesar. E eu tô falando isso porque eu conheço muita gente que fica em cargo público falando essa coisa. Ah, não, mas é porque tem a estabilidade, né? Para eu Exato. poder ter licença maternidade. Poxa, vai ficar preso por causa disso, né? Será que isso vale a pena? Isso por um lado, ele revela muito medo da nossa parte, assim, no sentido assim, de que se você não tiver aquilo, você vai estar sozinha, abandonado no mundo, e você não dá conta de fazer o próprio dinheiro pelas próprias mãos. Em resumo, é isso, entendeu? Por um lado, né? Claro. Exatamente. E Uhum. mesmo essa licença, né? Eu acredito que deve ter muitas mulheres aqui, o maior público deve ser feminino nessa live. Mesmo você tendo a licença maternidade, no caso de você engravidar, né? Que você tem planos para isso, ou que você já engravidou, ou pretende ter mais filho, ela não resolve o problema também. Porque depois que ela acabar, você continua tendo um filho pequeno que uma hora ou outra você vai precisar levar no médico, certo? Que fica doente, que você tem uma vida Exatamente. acontecendo, né? E o trabalho, Exatamente. dependendo de como é esse trabalho, né? Exato, da jornada, da carga horária, da função que você exerce, ele não é compatível com isso, né? Então tem várias, Exatamente. várias coisas aí para pesar, e a circunstância é uma coisa muito a se levar em conta, né? Qual é a fase que eu Uhum. estou vivendo no momento, né? Então, como a gente vinha conversando, essa fase de final de ano, eu acho que é uma fase muito propensa a vir essa reflexão, porque vem essa coisa de ano novo, junto com essa data, vem muitas Vida nova. coisas, né? Exato, vem toda uma emoção, sentimentos, vem toda uma conversa, tanto online, nas redes sociais, quanto com as pessoas, tanto no ambiente de trabalho, como com os familiares, com os amigos, né? De viagem, de quais são os seus planos de viagem, onde você vai passar o ano novo, o que você vai fazer o ano que vem, quais são os seus planos. Então, vem muito essa conversa do que vai vir, o Uhum. que você vai fazer, né? E é muito comum Uhum. que venha esse dilema da transição de carreira, né? Poxa, Uhum. entra ano e sai ano e não muda nada na minha vida. Uhum. Queria fazer outra coisa. Não tô contente com o que eu tô fazendo, né? E aí, para você discernir isso, é importante você levar as circunstâncias que você tem nas suas mãos agora e um vislumbre, mais ou menos, do ano que vem, que na verdade não tá muito longe, né? Tá aí, É, bateu a porta. é. Ô, Jô, e ao mesmo tempo que vem essa reflexão de fim de ano, Uhum, que achei que era isso que tu ia falar, tem uhum. a coisa aí da crise dos 30, né? Que a Claro, gente é falou, verdade. e vira e mexe, aparece alguém aqui me perguntando também, falando disso também.
Assim, eu e a Jolina, a gente passou por isso próximo dos 30, tu também, né? Eu tenho 30 agora. Eu completei 30 esse ano. E é muito comum. E assim, né, é como se tivesse uma pergunta mesmo na cabeça. Assim, a gente chega aos 30 anos, vem aquela pergunta: retifico ou ratifico? Né? Eu quero corrigir o que eu fiz até agora, eu quero confirmar tudo que eu fiz até agora. Parece que quando a gente chega nos 30 anos, parece que assim, não sou mais uma menininha, né? Não sou mais uma jovenzinha. Sim. Assim, eu tenho que ter feito algo da minha vida já, parece que vem um certo peso, mas ao mesmo tempo eu tenho toda uma vida pela frente. Então, claro, ainda é possível mudanças, ainda é possível mudar, né? Parece que vem o peso dessa reflexão, assim, quando a gente vai chegando perto dos 30 anos. E por que eu tô trazendo isso agora? Porque, às vezes, essa questão toda aí de mudar de trabalho, às vezes nada mais é que uma crise dos 30, não necessariamente dos 30, né? claro. Mas uma crise, assim, sabe? E que a gente quer mudar tudo, né? E uma das coisas, às vezes, a gente vai querer mudar o relacionamento, quantos divórcios, inclusive, acontecem nessas crises, né? Porque um ou outro, de repente, quantas histórias a gente escuta assim, ou nós mesmos já passamos por algo assim, né? Um ou outro dá a louca e quer ser jovenzinho solteiro na balada, né? Umas coisas assim. E no trabalho também a gente quer mudar. Então é muito importante essa coisa do não ser impulsivo e do dar tempo, porque se é só uma crise, vai passar, né? Se não é um desejo real de mudança, vai passar. Sim. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado, né? Eu acho que veio como uma crise dos 30, talvez para mim, mas que acabou se confirmando, assim. Então era o que eu tinha que fazer. Pra mim veio com certeza, só que veio nos 28 anos ali, que a gente já falou que pode ser o retorno de Saturno, que daí é outra história, mas que tem a ver com a crise dos 30 também. A crise dos 30, ela aparece porque quando você é jovem, com 18 anos, você tem todas as possibilidades na tua mão. Então, né, nessa altura da vida, com 18, te dá até uma certa angústia, porque você tem um mundo de possibilidades aberto, assim, né? Em aberto. Você tem 1001 opções de carreira, de curso para escolher. Enfim, tu não casou ainda. Você tem muita possibilidade na mão. Aos 30 anos, o que acontece? Se você olhar para trás, se você tiver esse arroubo de consciência, assim, você vai ver que muita coisa já se fechou. Né? Aos 30 anos, o que acontece? Você já fez uma faculdade, você já se formou, você já trabalhou naquilo um certo tempo. Né? No geral, exatamente. Tirando por base aí a maioria. Você já provavelmente casou ou tá no relacionamento, assim. Então, é isso que acontece. Você olha pra tua vida e vê que muita coisa já cristalizou, assim, de certa forma, né? Você já tomou decisões ali que meio definitivas, assim, né? Por assim dizer. E aí que vem a coisa, poxa, tipo, foi isso que eu fiz até agora, né? Eu retifico ou ratifico aquela história, né? Eu retifico ou ratifico? Vem esse peso da mudança, por quê? Porque até aqui, né? Na verdade, você já, teoricamente, concretizou alguma coisa, né? Mas, lógico, não quer dizer que não dá para fazer os ajustes. Com certeza dá, mas assim, ela vem por causa disso. Você não sente muito o peso disso até essa faixa dos 28, 30 anos, porque você ainda é jovem e tem muita possibilidade na mão, assim, muita coisa para escolher, na verdade. E aí, quando você chega nos 30 anos, você vê que já não dá mais para escolher assim, né? Tem algumas coisas não dá mais para mudar, não dá mais tempo, assim, de aprender de novo, né, e tal. Então requer uma reflexão e uma mudança meio calculada, na verdade, né? Perfeito, João. Marina, eu li tua pergunta aí sobre a transição de carreira. Eu já anotei aqui pra gente falar, vou terminar da gente falar sobre esse processo de decisão. E daí a gente já entra na questão da transição de carreira mesmo, tá? E Cris, pretendo, tá? Mas a última a gente acabou tendo um probleminha, não consegui salvar. Ai, meu Então, quem Deus. conseguir ficar aqui ao vivo até o final, melhor. Mas se tudo der certo, a gente salva e depois coloca lá no YouTube também, tá? Eu queria dizer que eu falei ali, né, que eu, enfim, vinha nessas dúvidas, assim. Vou contar isso que eu acho que pode ajudar alguém, talvez, se der alguma luzinha aí.
Mas eu vinha nessas dúvidas, se confirmando cada vez mais a minha decisão. Mas, ao mesmo tempo, sempre ficava com esse dilema. Será que não é fuga? Será que eu não deveria insistir, né? Ainda mais que tava o Ítalo falar essas coisas dos 10 anos, 5 anos, 10 anos, sei lá. Ficava bem angustiada mesmo. E o curso, em fevereiro, que eu fiz, né? Lá do Ítalo, que eu conheci a Jolina, inclusive, foi para mim um cair de ficha nesse sentido também. Inclusive lá ele falou sobre isso de novo e falou assim, deu o meu exemplo escrachado. Ai, se você tem 30 anos e quer pedir exoneração do seu cargo público, não sei o quê, falou assim, exatamente a minha situação, e falou assim, não faça, você tem que esperar, tem que voltar pro teu trabalho, falou tudo. Eu fiquei assim, tipo, pelo amor de Deus, assim, é tudo que eu não queria escutar, não é comigo que ele tá falando. Tipo isso. E depois ele falou uma coisa que foi muito marcante pra mim. Ele falou, eu não vou saber explicar assim detalhadamente e não precisa também. Mas ele tava falando sobre... Jô, se tu lembrar dessa parte do curso, tu me ajuda a explicar. Porque assim, eu só gravei a parte que me interessava ali, sabe? O resto eu apaguei. Ele tava falando sobre uns personagens que eu não entendi direito. De um tal de Northrop Frye. Abri aqui o caderno pra pegar, inclusive. Caramba, ela é muito CDF, gente. Essa menina Northrop é um Frye, personagens. E daí ele falou sobre o mítico, lendário, imitativo alto, imitativo baixo e irônico. Esquece tudo, que não sei explicar sobre todos eles, mas ele falou sobre o irônico. E assim, pra mim foi que nem uma luva que coube perfeitamente, sabe? O que ele falou sobre esse bendito papel irônico aí? Que muitas vezes nós somos chamados na nossa vida, somos convidados a fazer um papel irônico. É um papel mesmo, como se fosse um personagem de uma peça. Eu sou convidada a fazer um papel irônico. O que é um papel irônico? Eu até acho que o exemplo... Ele deu o exemplo dele na época, eu acho que é mais ilustrativo. Vou dar o exemplo dele. Ele, médico psiquiatra, e em um certo momento da vida, ele se viu tendo que dar plantões na UTI. Mas ele não teve formação para isso, ele era apenas médico, então ele podia, mas ele não tinha formação para ser, né, médico da terapia intensiva. Mas ele foi por uma necessidade. Mas ele não tinha formação para aquilo, ele não era bom naquilo, tinha outras pessoas que faziam aquilo melhor que ele, mas ele se viu meio que obrigado a fazer aquilo. E eu me identifiquei assim, né? Tipo, cara, é isso. Eu sou psicóloga, eu tive uma formação para tal coisa, eu fiz psicologia para tal coisa, e agora eu estou trabalhando na assistência social. Eu me sentia muito mais assistente social do que psicóloga no meu trabalho. E daí ele falou assim, que a gente tem que buscar se esforçar na nossa vida para fugir, para sair desses papéis irônicos. Simplesmente porque, assim, tem outra pessoa que pode fazer isso melhor que eu. Eu tô entendeu? Eu tô sendo chamada a fazer algo que eu não sou habilitada para fazer direito, que eu não faço direito, que eu não tenho talento para fazer, né? Que eu não domino, simplesmente por estar, né? Às vezes por uma circunstância, às vezes ali naquela questão do tripé, às vezes vai ter só circunstância, não tem nem chamado nem talento, né? É só a minha circunstância que me prende aqui. E que a gente tem que tentar fugir desses papéis, porque tem outra pessoa que pode fazer aquilo ali melhor que eu. E quando ele falou, assim, sabe quando cai aquela ficha mesmo, sabe? Eu falei assim, cara, papel irônico. Só o nome já bastava. Eu falei assim, papel irônico. Gente, é exatamente isso que eu tô. Eu tô num papel irônico. Porque... E é engraçado o nome, porque assim, chega a ser irônico. Pra mim era exatamente assim, chega a ser irônico eu estar nesse trabalho. Porque... realmente não tem nada a ver comigo. Eu até comentei com uma colega que estava fazendo curso na época, a gente trocou um pouco, assim, e ela até falou assim, gente, que horror, do jeito que tu falas, parece que tu tá presa nesse trabalho. E era essa a sensação, sabe? De que eu tô presa, de que eu precisava me libertar. Mas olha, é assim mesmo que a gente se sente muitas vezes. É assim, né? É presa. E é uma libertação. E é um alívio gigante tomar a decisão. Pra mim, assim, pedir exoneração foi um alívio? Foi, mas foi mesmo, acho que quando eu tomei a decisão mesmo, sabe? Eu já vivi nos últimos tempos, assim, como o alívio dessa libertação. E muitas vezes os nossos trabalhos são isso. Às vezes a gente se prende em trabalhos por muito medo, por muita insegurança, de não dar certo em outra coisa. Cargo público tem muito isso, né? Porque daí tem toda a questão do não vou ser demitida, não sei falar, segurança. Mas assim, a que custo, né? A custo de quanto sofrimento, a custo de quantos problemas, né? Até que ponto vale a pena passar por isso? Então é bem importante da gente refletir, sabe, essas coisas, assim, e perceber na nossa vida quando a gente está em papéis irônicos, em papéis que não faz sentido a gente estar.
né? Total. E não tem esse tripé aí de circunstância chamada de talento e não faz sentido a gente estar. Fala, Ju. Mas o que eu achei muito legal de você explicar o papel irônico é que ele não descarta que em alguma fase da vida você, tipo assim, vai ter que fazer o papel irônico, tanto que existe o nome papel irônico. A questão é você se esforçar para sair daquilo, né? Por isso que eu gosto do jeito que o Ítalo aborda as coisas, porque não é dessa coisa radical também, né? Tipo, faça só aquilo que você gosta, né? A Isso. circunstância chamou ali, né? De certa forma, né? Agora é você se esforçar, então, para sair daquilo. É você ter consciência que aquilo é momentâneo, é um quebra-galho, né? Então, muito, muito legal essa coisa do papel irônico. Porque Isso mesmo. ele tem, tipo, um lugar... Esse papel irônico, ele Isso tem um mesmo. lugar provisório na tua biografia. Isso mesmo. Temporário, né? Tipo, em uma circunstância ou outra... Gente, a gente já viveu o suficiente para ver que a vida não é assim redonda, né? Talvez quando a gente era jovem, adolescente, a gente alimentou na nossa cabeça um sonho assim, tipo, vou fazer um teste vocacional, vou fazer um vestibular, vou escolher uma faculdade, vou fazer o curso, vou ser feliz da vida, vou começar uma carreira, vou atuar naquilo. Vou crescer numa multinacional, vou falar sei lá quantas línguas, ter um salário X, casar, ter 2 filhos lindos e pronto. A vida não é tão redonda assim, tão perfeita, as coisas não... Preto no branco, né? Uhum. Então, uma vez ou outra pode ser, né? Pode ser que não seja com todo mundo, né? Mas eventualmente a gente vai desempenhar o papel irônico, né? Nem sempre a gente... Exatamente. Mas que a gente não se acomode nele, né? Que a Exato, gente que a esteja gente buscando perceba. sair e onde a gente deve estar mesmo. Onde é o nosso lugar, né? Digamos assim. É mais uma coisa pra gente identificar, né? Poxa, eu tô fazendo um papel irônico aqui, então, né? Igual você colocou, né? Mais uma coisa pra identificar na hora Isso. de tomar essa decisão. Isso mesmo, isso Com mesmo. certeza. Jô, conta um pouquinho como é que tu fez a tua transição de carreira. Eu ia falar agora, eu falei tanta coisa pra ajudar quem tá nessa fase, né? E quem vê falando assim como uma autoridade no assunto, e nem falei, né? Mas Assim. eu quase nem passei muito. Você falou assim, que você se questionou várias vezes se era uma fuga. Eu já estava tão estafada, mas tão estafada, já vinha pensando há tanto tempo em largar aquilo ali, que eu já sabia, acho que eu não me questionava mais muito se era uma fuga ou não, sabe? Uhum. Eu acho que eu já sabia que não era. O que mais me prendia era a questão do salário mesmo, assim, tipo, eu vou sair daqui, tipo, eu vou fazer o quê? Tipo, quanto que eu vou ganhar? Como é que eu vou me virar, entendeu? Tipo isso, sabe? O que mais pesava era isso, né? Que não era nem a questão da fuga, né? Mas eu sempre falo para as pessoas e infelizmente sou até como um exagero, mas eu realmente caiu a minha ficha assim total, que eu sabia que alguma coisa estava de fato muito errada o dia que eu entrei no banheiro para chorar sem motivo, assim. Eu tive que sair do computador, ir no banheiro e começava a chorar. E comecei a chorar. Sabe, nesse dia eu percebi que tinha alguma coisa errada. Tipo, eu não tinha brigado com o meu marido, ninguém da família tinha morrido, ninguém tinha clonado minha conta e levado todo o meu dinheiro embora. Enfim, não tinha nada acontecido, nada demais. Mas eu tinha uma tristeza profunda, sabe? Era uma tristeza. Todos os dias eu lembro que eu tava meio triste. E quando chegou nesse ponto, eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa, né? E não tinha outra coisa que eu olhava para minha vida que não fosse aquilo, né? Porque graças a Deus, no meu casamento eu tava muito feliz, assim, né? No meu relacionamento, né? Tava tudo bem. E eu até brinco que eu falo que o fórum foi só para conhecer meu marido, porque eu conheci meu marido dentro do fórum, né? A gente se conheceu. Então foi mesmo. E daí a gente começou a namorar, então assim, foi por causa do meu Que trabalho, legal. né? Foi dentro do trabalho que eu o conheci. E foi muito engraçado, que aí depois que a gente casou, foi que a coisa piorou mesmo. É que o casamento foi tão bom que eu descobri que eu amava ficar em casa, entendeu? Eu descobri que tinha 1001 coisas que eu podia fazer, que a minha vida não se reduzia ao trabalho. Enquanto solteira, eu levava o trabalho muito a sério. O trabalho era uma grande parte da minha vida, assim, sabe? O trabalho era quase que uma distração para mim. Eu adorava sair de casa para trabalhar, para ver as pessoas e tudo mais. Porque eu não gostava muito de ficar na minha casa enquanto solteira. Entendeu? Porque não era a minha casa, era a casa dos meus pais. Faz sentido. Então eu gostava de sair, de ter que sair, né? De
encontrar outras pessoas e tudo mais. Então, eu até faço essa piada. Mas, enfim, depois disso, realmente começou a pesar. Eu comecei a ver que não fazia muito sentido. Não fazia sentido. Começou a não fazer sentido. Comecei a me questionar assim, poxa, eu vou ficar a minha vida inteira aqui fazendo exatamente isso, convivendo com essas pessoas que estão aceitando isso, aquilo, né? Foi bem isso. Assim, Ô, não... Jô, e tu ficou um tempo em transição, assim, tipo, levando Ah, duas coisas ao mesmo tempo? Eu lembro de tu falar alguma coisa do tipo. fiquei muito tempo pensando, na verdade. Eu acho que eu só de fato saí em outubro de 2016, se eu não me engano, saiu a minha exoneração, né? Eu tô contando tudo isso para vocês terem ideia. Eu casei em julho de 2015. Então, assim, desde o final desse ano aí de 2015, eu já tava, assim, tipo assim, pensando, sabe? Eu já tava, né, com essa coisa na cabeça. E daí foi o ano todo de 2016 pensando e conversando Mas com as não fazendo pessoas. nada ainda, não levando outra atividade em paralelo, só Não, aí o que pensando. que acontece? Não, sim, no começo, no janeiro de 2016, assim, eu comecei que nem uma louca a pesquisar tudo quanto é coisa, assim, eu me interessava por muita coisa, por tudo que é assunto, tudo que é coisa nova, né? E eu foquei muito nessa coisa de marketing digital e comecei a consumir tudo que você imaginar que tinha pela frente na internet desse assunto. Então, eu mergulhei muito nisso, em aprender uma coisa nova, em mergulhar num universo que era completamente diferente do meu, que era de concurso público, né? E, inclusive, nessa época eu já conheci o Arno, né? Que é o marido da Araceli, que é o sócio do Ítalo. Cheguei a trocar ideia com ele um tempo depois, né? E tal. E aí eu fiz um curso. Daí, no meio do ano, eu comprei um curso, em maio. Então, 4 meses depois, né? Enfim, na verdade é melhor fazer a retrospectiva, né? Então, uns 5 meses antes de eu realmente pedir exoneração, daí eu fiz esse curso, né? Então, eu realmente comecei a estudar. E isso te abre um horizonte, assim, né? De você ver que você não vai morrer de fome, que tem outras coisas para você aprender, para você trabalhar, né? Não é vem muito medo de, tipo, será que vai dar certo? Então, você tem essa insegurança, de fato. Porque até então você só sabe uma habilidade, teoricamente, tô falando uma habilidade assim, no sentido, você só faz aquela coisa, só aquele trabalho, e o teu rendimento vem dali. Então te dá uma certa insegurança, tipo, como é que eu vou me virar, como é que vai ser. Então você aprender uma outra coisa, uma outra habilidade, ou uma outra forma de desenvolver teu trabalho, igual você é psicóloga. Estava trabalhando no serviço público, mas você não precisa, necessariamente você não ganha dinheiro como psicóloga só no serviço público. Você pode clinicar, atender pacientes particular, né? Então, você aprender como fazer dinheiro com a tua profissão de outra forma que não seja essa que você está fazendo atualmente. Então, aprender uma outra habilidade vai te dar muita não é nem segurança, porque segurança você não tem ainda, mas vai te deixar mais criativo, entendeu? Vai te falar, não, tem caminhos a seguir. Você vislumbra Uhum. caminhos. Você fala, dá Abre pra as ir por possibilidades, né? aqui. Você começa a conhecer outras pessoas, né? Que daí estão trabalhando com tal coisa, de tal jeito, né? E aí, tudo isso vai ajudando. Isso é muito bom. Eu Você não conhecer sei se outras foi pessoas. tu, eu não sei se foi tu que ouvi falar isso, eu até achei que era, mas pode ter sido outra pessoa. Eu lembro que alguém tinha falado assim, que tentou levar duas atividades assim em paralelo, que chegou em um Uhum, momento e percebeu que só iria conseguir se dedicar para o seu uhum, empreendimento, assim, né? uhum, Se largasse o outro, por questões de tempo e tudo, não conseguia conciliar, né? Então tem muito isso também, essa coisa de transitar muito, de levar duas atividades em paralelo. Às vezes a gente não consegue se dedicar de fato e só realmente quando se dedica só a uma, que daí o negócio deslancha. A é, minha experiência, a minha transição, esqueci o nome, Marina, acho que perguntou, uhum, foi um pouco diferente, porque assim, eu estava decidida então a sair, né? uhum, Não queria que fosse de uma hora para outra, mas tinha plena consciência de que eu não queria e nem conseguiria levar as duas coisas juntas. Por mais que o meu emprego público era só de 6 horas, eu tenho 2 filhos pequenos, então não era nossa intenção que eu clinicasse no outro período. Não, na nossa uhum, realidade, nossa circunstância, não seria possível. Eu precisaria ficar o uhum, dia inteiro fora de casa, né? E não uhum, é nossa escolha, assim, de vida. Né? uhum. Minha escolha é trabalhar meio período mesmo. Então não era a Sim. intenção.
né, levar aí a clínica e o cargo público juntos. O que Teria muita coisa. acontece foi que eu entrei em licença maternidade, né? Isso Eu tudo ia foi falar, enquanto eu Larissa. estava grávida. Foi tudo isso enquanto eu estava grávida do Francisco, todo esse processo de decisão e tal. Né? Ele nasceu no início do ano. Então, eu aproveitei a minha licença maternidade para fazer essa transição de carreira em termos. Então, assim que foi possível já eu me ausentar um pouquinho, ficar um pouquinho fora, longe dele, um pouquinho, leia-se, 1 hora. Sim. Eu não atendo 2 pessoas seguidas, eu preciso amamentar. Então, é realmente um pouquinho que eu fico longe dele, assim. Então, assim, poucos meses ali, nem sei quanto que começou, acho que ele tinha uns 3 meses, acho, 3, 4 meses. Eu já comecei a abrir uma agenda. Primeiro, assim, só para conhecidos, divulgando entre os amigos. Não apareceu ninguém. Falei, cara, não vai ter jeito, vou ter que fazer esse Instagram. Tipo assim. E esse Instagram que eu já tinha vontade de fazer há um tempão, mas também um monte de coisa postergando, sabe? Eu lembro que você E tava daí grávida no curso, eu tô lembrando. Tava barriguda. e daí fiz o Instagram, então, agora no meio do ano. Uhum. E daí, assim, com a intenção, assim, qual que era? Vou começar a atender um ou outro, tipo, umas 2, 3 pessoas, só para ver se o negócio vai, só para ter certeza. Minha licença maternidade terminaria em novembro. Então, assim, para confirmar mais ainda essa decisão, né? E não pedir exoneração completamente do nada. Fiz o Instagram, a coisa foi fluindo, daí sim, daí foram começando a aparecer potenciais clientes, pacientes por aqui. E daí realmente vi que era possível, sabe? Daí, assim, os horários que eu podia atender, que eram pouquíssimos, logo se esgotaram. Daí já comecei a abrir uma lista de espera. Hoje eu tô com uma lista de espera. Olha, E daí, quando chegou, então, o momento da exoneração, a gente já não tinha mais dúvida, entendeu? A gente já não tinha mais o medinho e a insegurança. Por mais que eu não levei as coisas em paralelo, a gente tinha uma mínima segurança de assim, poxa, eu tô atendendo, tá dando tudo certo, e eu tenho aí uma lista de clientes. Então, quando eu for, né, no ano que vem, vou colocar o Francisco na escolinha, vou poder abrir mais horários, né, no meu dia. E eu tenho já de onde tirar esses pacientes, né? Eu tenho aí um Instagram vindo pessoas, eu tenho uma lista, eu tenho de onde vir. Eu não tô completamente perdida, sozinha, assim. Então, isso nos deu a segurança que faltava, né? Para poder pedir exoneração, apesar de não ter ainda um salário que compense, assim, né? Um rendimento aí que compense a saída, mas tem uma previsão de, né? Tem uma boa perspectiva. Então, você já já nos deu sentiu o segurança tamanho da tua de sair. capacidade, né? Oi? Você já sentiu o tamanho da tua capacidade, assim, né? Já deu de ver que o negócio pode funcionar, entendeu? Pode Assim, falando funcionar, em questões, exatamente. em questões financeiras, né? Na minha situação, não tinha muito essa dúvida, porque, assim, com a clínica, eu posso ganhar muito mais do que eu ganhava no meu cargo público, trabalhando muito menos. Exato. Completamente desproporcional. Meu salário no serviço público é muito baixo, ridículo, assim. Então, é totalmente desproporcional. Sim. Dando certo, e assim, não preciso nem trabalhar muitas horas para dar certo, né? Dando certo já compensa, mas é claro que não vai ser agora de um dia para o outro, ele vai precisar de um mês. Aí também houve o planejamento aí, né, da família, de guardar um pouquinho, de fazer algumas reservas, sabendo que a gente vai ter uns meses aí, dezembro ainda tem 13º, a gente ainda se segura, mas sabendo que existe, o início do ano aí vai ser um momento de mais cautela. E daí a minha transição foi assim, foi um pouco diferente, por questões da licença maternidade e poderia parecer imprudente, né? Para muitos, aos olhos de muitos, assim, nossa, vai pedir exoneração com um bebezinho pequeno, né? Tantos gastos que vem. Então tem aí essa questão, mas pra gente, na nossa visão, foi o melhor momento. Foi assim, um momento que eu achei super propício para fazer a transição de carreira, porque foi possível. Então, eu começar uma nova atividade em paralelo, entre aspas, já que eu não queria realmente fazer em paralelo, pelo menos tendo o salário do cargo, né? Público. Mas, ao mesmo tempo, tem um tempinho aí para fazer essa atividade que era possível já começar a desenvolver. Né? É o que eu digo, o caminho se faz caminhando. Então, isso que eu tava falando, de você aprender uma outra habilidade, estudar outra coisa, fazer um curso, é isso. Testa um pouco a tua força no mundo, assim, de fazer dinheiro, entendeu? Isso. Eu fiz isso na época, eu pedi 1 mês de férias para implementar algumas coisas que eu tava aprendendo, né? Aí não foi suficiente, eu fui lá e pedi mais um. No final desse 2º mês, aí eu percebi que eu não ia conseguir levar as duas coisas em paralelo, entendeu?
eu não ia conseguir. Porque aí entra um fator, você fala assim, na teoria é lindo, você fala assim, olha, não tome decisão precipitada. Então você não dá certo, não tá dando certo o seu trabalho, você tá insatisfeito, enfim. Então você fica com ele e vai em paralelo levando outra coisa, fazendo outra faculdade ou Foi tu atendendo. mesmo que falou. Só que Uhum, nisso, isso mesmo que você falou. não calcula o elemento desgaste mental. Tipo, eu chegava em casa e parecia um trator tinha passado em cima de mim, de tão cansada que eu chegava, sabe? Eu não tinha cabeça, fôlego para chegar e focar em outra coisa. Simplesmente era assim, não, você tem mais 4 horas livre no dia, então você pega essas 4 horas e faz tal coisa. Assim, isso Mas mesmo, não é tão Caio. simples assim. Então, no Não meu é. caso, eu percebi que eu não estava dando conta. Já tinha se passado 2 meses e Uhum. eu não estava conseguindo. Então, realmente fui lá e pedi minha exoneração. Mas mesmo assim, esses 2 meses serviram para eu ver como é que era não estar lá todos os dias, ter uma rotina de trabalho em casa. Já foi meio que um teste assim do meu home office, sabe? Então, é muito bom a gente fazer isso. A gente testar, né? Testar um pouco, né? Igual você falou, eu Isso. usei a licença maternidade e fui vendo que, olha, é possível. Uhum. Então, isso é bom mesmo. Uhum. Uhum. Isso é Isso muito. mesmo, eu gostei do testar sua força no mundo. É É, isso mesmo. E daí a gente vai testando e vai percebendo. Jô, estamos chegando já, batendo quase tá, 1 hora de já, live aí. Vamos, já deu. vamos se encerrar. Claro. Querida, brigadão, tá? Adorei estar aqui contigo. Aproveitei para matar saudade um pouquinho também. Eu que agradeço. Espero te encontrar muito ano que vem aí ainda, que tenha muitas oportunidades para a gente se encontrar presencialmente, tem também, né? Tomara. Aham. Gente, obrigada por ficarem com a gente até aqui. Se vocês quiserem, puderem, deem um print aqui nessa live, divulguem. Vou deixar salvo aqui 24 horas, então mais pessoas também podem assistir. Se souber, se tiver lembrado de alguém que está passando por algo parecido que acha que pode ajudar, Show. convida, compartilhem aí nos stories, Com tá? Dá um certeza. sorrisinho aí, Jô, pro povo dar o print. Sim. Hora do print. Hora do print, gente. Tá, gente? Brigadão. Boa noite para todo mundo. Obrigada. Obrigada, amiga. Eu vi que o João estava aí. Brigadão, amigo meu. E muito bom, É. gente. Obrigada. E vamos conquistar 2020, como diz o Ítalo, né? Tá só começando. Tá só. Beijo. Beijo, gente. Boa noite. Beijo.